O mundo nos diz que nós devemos cuidar primeiro de nós mesmos. Alguns, inclusive, colocam na Bíblia a ideia de que amar o próximo como a nós mesmos, primeiro pressupõe que devemos nos amar. Mas não é exatamente isso que a Bíblia está falando. Filipenses 2, a partir do 3, fala: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é que a gente entenda que nós não vivemos para nós mesmos, que nós vivemos para levar outras pessoas a Jesus. A gente precisa entender que a preocupação não deve ser conosco mesmo. Eu entendo que muitas pessoas sofram com baixa autoestima, que não se sintam amados por Deus, que não se sintam amados por Jesus. E precisam entender que Deus os ama. Essa é uma verdade profunda do Evangelho. Mas a Bíblia nos mostra que não falta amor próprio ao ser humano. Porque o amor que a Bíblia manifesta é a vontade e o desejo de fazer coisas boas para si. E mesmo a pessoa com a menor autoestima que você conheça, ela sempre vai querer fazer coisas boas para si. Até aqueles que, por algum motivo, dão cabo das suas vidas, eles estão procurando fazer coisas boas para si. O ponto é, Deus espera que a gente não se mova simplesmente no objetivo que é bom para nós. Deus quer que nós nos movamos de maneira que a nossa atitude seja parecida com a de Jesus, que poderia ter escolhido ficar na glória, tranquilo, em paz, poderia ter escolhido destruir a humanidade. Mas não, ele escolheu esvaziar-se, abrir mão da sua glória e vir à terra para tomar a forma de servo, a nossa forma, e ser o autor da nossa salvação morrendo na cruz. Jesus, se tivesse preocupado consigo mesmo, teria ficado na glória, não teria vindo à terra. No Getsêmani a gente pode ter uma visão clara disso, onde Jesus está clamando: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus não estava preocupado com os seus desejos, Jesus não estava preocupado com os seus interesses, Jesus estava preocupado com aquilo que traria salvação para a humanidade, porque esse era o seu plano, esse foi o plano estabelecido pelo Pai desde o início da fundação do mundo. Antes de criar o mundo, Deus já sabia que nós iríamos pecar. É forte isso, mas a palavra em Apocalipse declara que o Cordeiro ele foi entregue antes da formação do mundo. Deus, antes de criar a humanidade, já sabia de todo o sofrimento que a humanidade iria causar. E não pense que é Deus causando o sofrimento, é a própria humanidade que trouxe o pecado para o mundo que causou o seu próprio sofrimento. Mas antes mesmo da formação do mundo, Deus já havia preparado o remédio. Então, quando ele cria a humanidade se afasta completamente dos caminhos dele. Ele já sabia o momento que ele entraria no mundo para redimir novamente a humanidade e trazer salvação às pessoas. Ele fez isso não preocupado com os seus próprios interesses. Ele fez isso porque, como está escrito lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E amou quando? Amou antes da formação do mundo. Amou antes de que o homem pecasse. Amou sabendo que o homem ia pecar. Romanos fala: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós enquanto nós ainda éramos pecadores.
O segredo é: Deus espera que a gente ame nessa mesma dimensão. Amaremos igual Deus nos ama? Nesse mundo não. Mas o ponto é que Ele espera que a gente cresça nesse amor pelos nossos irmãos.